Olá, bom dia. Está no ar aqui mais um Reunião de Pauta na Causa Operária TV. Hoje, dia 15 de outubro, sexta-feira, né? Estamos aqui para entregar para vocês as principais notícias, polêmicas, fatos e discussões desta manhã, né, Uriel? Bom dia, Uriel, tudo bem? Exatamente. Bom dia, Chico, meu companheiro de bancada. Bom dia aí para todo mundo que está acompanhando o programa, né? Lembrem-se aí de compartilhar o nosso programa em todos os locais possíveis, de ajudar na divulgação da COTV e lembrem-se também de contribuírem com o nosso trabalho aqui militante e revolucionário. Né? Aqui tem, todo mundo já sabe, né? Quem já vem acompanhando, para os novos que ainda não são membros, tornem-se membros imediatamente. Não percam tempo aí não, tornem-se membros da COTV e garantam essa contribuição constante para a nossa TV revolucionária. É isso aí, né? Então, torne-se membro, envie aqui também o seu superchat, né? Para a gente ler e comentar aqui. Começar bem o dia. Começar bem o dia. E o seu super sticker, né? Ficamos aí no aguardo, nós recebemos muito bem aí as suas mensagens, o seu bom dia e tudo mais. E a sua interação também com a discussão que está sendo feita aqui, né? Bom, queria começar comentando a seguinte notícia, né? Uma carta assinada aí por 64 deputados norte-americanos pede a Joe Biden um recuo na relação dos Estados Unidos com o Brasil até que se eleja um novo líder aqui no Brasil, né? Então, nessa carta eles procuram criticar aí o Bolsonaro, fala que ele era um apoiador das declarações do Trump sobre fraude na eleição dos Estados Unidos. Também cita o fato de que o Bolsonaro foi um dos últimos a reconhecer a vitória eleitoral do Biden, né? E eles pedem particularmente que o Biden anule a designação do Brasil, né? A indicação do Brasil para entrar na OTAN, né? Porque eles falam que o Bolsonaro usa isso daí para benefício político, né? E tudo mais. Então, eles fazem... É uma carta, né, mostrando o seguinte, que um setor do imperialismo está ajudando aí numa campanha contra o Bolsonaro, né? A favor, naturalmente, da terceira via. Né? É importante ter claro isso daí, né? Eu não sei, porque a pessoa pode olhar isso daqui e achar que o pessoal vai apoiar o Lula, vai apoiar o cara do PSOL, mas não é isso. Né? Na verdade, o imperialismo ele tem como preferência um candidato, um político burguês mais alinhado com seus interesses diretos, um político burguês mais puro sangue. Né? Então, eles falam, né, que eles usam de uma demagogia identitária, fala que o Bolsonaro fez comentários racistas, homofóbicos, não sei o quê, e usam isso daí para fazer uma crítica aí à relação do governo com o Bolsonaro, né? Mas é importante ter claro que, mesmo que numa próxima eleição, num próximo processo eleitoral, se o Bolsonaro vir a ser reeleito, o Bolsonaro, que é, na verdade, empregado dos Estados Unidos, vai ter todo o apoio do governo norte-americano, né? Isso daí é uma questão de um setor aí, particularmente dos democratas, né? De uma espécie de uma ala esquerda aí, que está contra o Bolsonaro nesse momento, mas é mais uma campanha para eleger um candidato que esteja mais alinhado com eles, né? Eles querem o Bolsonaro de vestidinho, arrumadinho, essas coisas, né? A gente sabe, conhece bem é aquela mesma coisa, né? Qual que é a diferença do Biden e do Trump, finalmente? O Biden até se mostrou muito pior do que o próprio Trump na política deles. E eles querem exatamente isso, um candidato muito pior do que o Bolsonaro para governar a grande colônia deles, que é o Brasil, né? Exatamente. Bom, seguindo em frente, né? Saiu aí uma matéria aí na Folha comentando a situação do Lula com relação às alianças políticas que ele poderia fazer, né, Uriel? É uma matéria intrigante, até seria bom que todo mundo desse uma olhada depois. Eles fazem toda uma análise das candidaturas e das alianças para as eleições do ano que vem, né?
E, no geral, o objetivo da matéria é colocar o seguinte, aquela coisa que o PCO já vem também batendo há um bom tempo, que o Lula ele está isolado em relação às alianças com a direita e com o centro do espectro político nas alianças aí para ano que vem. Aquela coisa, né? A gente sabe muito bem que a burguesia e os setores mais à direita, ou seja, ainda mais subordinados à burguesia, não querem o Lula no ano que vem. E querem fazer de tudo para não se aliar com o Lula, mesmo ele tendo uma dianteira aí expressiva em todas as pesquisas eleitorais. Na matéria, né, eles colocaram que toda a rodada aí do PT para tentar fazer alianças com a direita não foi bem sucedida, que eles querem um candidato mais conservador que possa estar no lugar de Bolsonaro contra Lula, né? Querem aproveitar aí da fragilidade de Bolsonaro, mesmo que a gente saiba aí que, na verdade, ele não é tão frágil, né? Quem está mais no fiasco são os próprios candidatos aí da terceira via. E eles colocam que aquilo que a gente também vem falando, que dentro da própria esquerda, mesmo que o apoio ao Lula seja praticamente inevitável, né? O povo, a esquerda, as organizações populares vão votar no Lula, tem essas disputas aí nos estados para justamente tirar voto do PT, né? Essas disputas que seriam contra o Lula. Eles até dão um exemplo do Boulos, aqui em São Paulo, né? Que serve exatamente e só para tirar voto do Lula. Então, eu acho que é uma questão fundamental a gente compreender que é aquela coisa, né? O que vai pôr o Lula no poder é o povo na rua. Não são os golpistas e muito menos a gente se submeter a essas alianças grotescas com esses golpistas, chamar ele para os atos, fazer essas reuniões. Não é isso que vai ajudar a gente no ano que vem. E no fim das contas, né, a matéria revela esse fato. Né? Revela o fato de que a burguesia não quer nada com o Lula. Porque se você pensar bem, não tem muita lógica, né? Se o cálculo é um cálculo eleitoral, é um cálculo de, nossa, vou apoiar o candidato que tem mais votos, vou apoiar o candidato que está à frente das pesquisas, seria natural que todo mundo quisesse apoiar o Lula, né? Mas não é esse o cálculo da burguesia, né? Na verdade, a burguesia não quer nada com o Lula, não quer que ele seja eleito de jeito nenhum. E só esse fato dele ter dificuldade de fazer alianças já mostra isso daí, né? Ele é o primeiro nas pesquisas e o pessoal não quer se aliar com ele. Ou seja, exatamente. É tudo contra o Lula. Então, nesse sentido, é importante que o Lula apoie a sua candidatura no povo nas ruas, que está aí, atos aí com milhares de pessoas defendendo a candidatura dele, né, com materiais escrito Lula presidente, todos defendendo aí que nossos materiais, materiais nossos e tudo mais, né? Essa é uma das palavras de ordem mais populares dos atos, né? A defesa da candidatura do Lula. Então, a forma, o caminho para a vitória nesse sentido é que o Lula se apoie no povo nas ruas, né? Que é realmente quem vai, no fim das contas, garantir a sua candidatura e uma eventual vitória nas próximas eleições, né? Não, exatamente. Parece até assim, eu pelo menos sinto aquele cansaço no fora Bolsonaro. Todo mundo, tudo bem, fora Bolsonaro é uma palavra fundamental dos atos, mas o pessoal quer uma coisa a mais. Como que a gente vai derrubar o Bolsonaro? Com o Lula presidente. Um negócio óbvio, o pessoal até adora o nosso adesivo, que é Lula presidente e fora Bolsonaro. Esse que é o ato de verdade. É um complemento natural, né? Uma coisa da outra. Bom, queria ver se você poderia comentar com a gente, Miguel, a crise na volta às aulas aqui em São Paulo, né? Só para o pessoal saber, né? A gente comentou, acho que ontem ou anteontem, que o governo do estado de São Paulo definiu que a partir da semana que vem os alunos terão que voltar às aulas presenciais obrigatoriamente, né, em todas as escolas estaduais e nas escolas particulares. No entanto, na capital, em São Paulo capital, na rede municipal, não haverá essa obrigatoriedade. A presença será facultativa, né, e será mantido aí o ensino à distância. Então vai usar aquele sistema de rodízio de alunos e tudo mais, sistema parecido com o que está tendo agora, né? É aquela coisa típica dessa campanha aí para reabrir as escolas a todos os custos, né? Quando eles veem que o negócio vai estourar, não só que todo mundo vai morrer, mas que os professores e os estudantes vão se mobilizar, quando eles verem todo mundo morrendo, né?
eles sempre dão um passo atrás. É aquela coisa, desde o começo da pandemia, eles vão jogando um balão de teste para ver se consegue, mas aí o pessoal se mobiliza, eles vão para trás, né? No caso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele afirmou que a presença vai seguir facultativa a partir do dia 25 e que também no dia 25 vai acabar os rodízios, né? Porque iam estudantes, alguns numa semana e outros na outra, para diminuir o número de estudantes nas escolas, né? Mas também, eu acho que é alarmante isso daí, porque apesar deles terem recuado, as escolas agora já vão poder receber 100% dos alunos e sem necessidade nenhuma de distanciamento, né? Então, você vê que eles estão tentando aplicar um negócio aos poucos para não estourar aí uma mobilização. É importante que todo movimento tenha atenção a isso e que a gente continue a luta pela greve estudantil, né? E pela greve dos trabalhadores, que é fundamental, né? Aqui, o próprio Estadão colocou aqui que já foram registrados mais de 2.000 surtos de síndrome gripal em unidades escolares da prefeitura, e dos quais 70% foram confirmados como referente ao coronavírus. Ou seja, tem quase 14.000 casos de coronavírus confirmados, 17 mortes e outras em investigação. É um negócio absurdo, é uma matança isso daí. Não há a menor condição, né? A gente comentou isso daqui ontem, né? E eu acho que o fato de eles não quererem a volta às aulas aqui na capital tem a ver com justamente a questão da mobilização política aí, da juventude, que pode se colocar contra isso daí e criar uma crise, né? Não, exatamente. Eles querem fazer o projeto piloto em São Paulo para o resto do país, mas se em São Paulo dá errado, se a USP, por exemplo, se levanta, se o movimento dos secundaristas de São Paulo se levanta, isso daí explode no país inteiro. Bom, queria dar um bom dia para os nossos companheiros que nos acompanham aqui no chat, né? A companheira Reflexão sempre, muito bom dia. Queria agradecer também o super sticker do perfil Sou Eu, muito obrigado, muito bom dia, né? Fábio Silva, muito bom dia, companheiro. Ao vivo está por aqui também e faz um pedido, né? Diz que tem que viralizar a fala canalha do vereador Fernando Holliday. Por favor, faz um recorte COTV, né? Vamos pegar ele xingando os professores, né? Acho que é essa fala que o companheiro se refere, né? Depois vamos pegar e fazer um recorte, falar para o pessoal aqui da COTV. E o companheiro Arnaldo Ricardo está por aqui também. Muito bom dia, né? Seguindo com a nossa pauta, a gente tem a seguinte questão, né, que é algo que demonstra como é impossível, como é vã, né, a confiança de que as instituições fossem fazer algo contra o Bolsonaro. Isso está claro já, né? Mas isso aqui é um processo meio antigo que teve um desenrolar agora recentemente, né? O Ministério Público Eleitoral pediu, né, para o TSE rejeitar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? O pedido da cassação da chapa foi feito aí pelo PT, né? O PT fez uma denúncia de que Bolsonaro e o Mourão teriam abusado de poder econômico e utilizado indevidamente os meios de comunicação por disparos em massa no WhatsApp, ou seja, o problema de disparar um monte de mensagem com notícia falsa, não sei o que lá, né? Isso aqui é importante dizer o seguinte: primeiro que é óbvio que as instituições, o Poder Judiciário, que tá com o Bolsonaro, que está com o golpe de Estado, não vai caçar a chapa, assim, óbvio, do nada, né? Então é um negócio meio óbvio, né? É óbvio que a forma de derrubar o Bolsonaro e sempre foi com a mobilização popular, né? Eles esperam aquele impeachment milagroso, né? Vão caçar milagrosamente. Aqui não é nem o impeachment, né? Seria a cassação da chapa. Né? Agora, há 6 meses, há um ano, desculpa, das eleições. É um negócio meio fantasioso. Mas eu acho também, eu queria destacar aqui, isso é algo que a gente já comentou desde aquela época, que isso aqui é muito... Esse aqui é um argumento muito fraco. Esse negócio das mensagens de WhatsApp, das fake news, para dizer que isso daí foi uma coisa indevida, ilegal, isso aqui é um negócio muito fraco, né? Não tem um embasamento forte, né? O Bolsonaro foi eleito com uma fraude monumental. A fraude eleitoral de 2018 foi um negócio assim de proporções gigantescas, né?
E o PT faz um processo aí com base num negócio super besta, né? Que é mensagem de WhatsApp. Não tem nada de ilegal em mandar mensagem de WhatsApp. Não, parece que o pessoal tem medo de falar que o Lula foi preso, de que foi uma fraude, de que foi um golpe, né? Porque Exato. A gente ficam arranjando qualquer outra coisa para falar. nós estamos diante de um golpe de Estado, né? De uma prisão ilegal, né? A prisão inconstitucional, inclusive isso ficou claro, né? Porque o STF teve que mudar a Constituição para prender o Lula. O Lula, inclusive, poderia ter sido candidato e foi impedido de ser candidato aí com base em nada, né? Em questões totalmente ilegais. E agora a gente vê que o pessoal procurou fazer um processo para caçar a chapa. Falando de disparo de mensagem de WhatsApp, inclusive isso daí joga lenha no problema de você querer censurar as redes sociais, né? Que é muito ruim também. Exatamente. Eles ainda estão pedindo para o Ministério Público. Parece que o pessoal quer implorar para essas instituições para que elas façam alguma coisa, sendo que foram as instituições que deram o golpe, que prenderam o Lula. É um negócio absurdo mesmo de se pensar. É uma fantasia total, né? É importante colocar isso daí, né? E agora para comentar rapidamente, né? A questão aqui do Ciro Gomes, né? Voltando, a gente não vai ficar falando do Ciro muito, tanto quando a gente tem falado nos outros dias, mas só para comentar Tem que enterrar ele até o fim, né? Esgotar o Ciro Gomes. Só para comentar uma declaração, não dele, mas do presidente do partido dele, o Carlos Lupe, presidente do PDT, né? Ele disse que os ataques que o Ciro Gomes fez ao Lula e à Dilma dão ibope e manchete de jornal. Então, ele disse que é uma coisa ótima, uma coisa muito boa, né? Apesar de que todo mundo xingou o Ciro Gomes, todo mundo criticou e meteu o pau no cara, o Carlos Lupe acha que foi uma coisa positiva, né? Ele fala o seguinte, que o que dá divulgação, ibope e manchete de jornal é a crítica ao Lula e não ao Bolsonaro. Ou seja, né? A gente... O que você acha disso? É aquela coisa, né? Os jornais também, ele mostra aqui que adoram atacar o Lula, isso daí é maravilhoso, né? Ele coloca aqui abertamente a criticar o Lula e não ao Bolsonaro. Isso sim que é bom. Tem que criticar o Lula mesmo para ganhar voto. Tem que embarcar no antipetismo, na campanha toda aí da imprensa burguesa, para ganhar voto. Essa é a frente ampla. Essa é a terceira via. Fica muito claro o que o PDT quer fazer com os atos. Quer ganhar ibope criticando a esquerda. É um negócio assim, deixa tudo ainda mais às claras, né? O PDT soltou a franga nesses últimos dias. Pois é, então, aí mostra aí que o pessoal é anti-Lula, né? Anti-PT, anti-esquerda, anti-povo, né? A terceira via, apoiada aí pelos elementos mais reacionários aí da sociedade, né? E o presidente do PDT mostra isso daí, né? Ele defende que a gente deve criticar o Lula e não o Bolsonaro. É muito curiosa essa afirmação, né? Bom... Só segue em frente, né? Esse negócio do PDT já tá muito claro. Isso, vamos seguir em frente, vamos comentar aí o nosso tema central. Mas antes eu queria passar a vinheta, nossa querida vinheta do Momento Abutre. Agora sim. É isso aí, a vinheta do Momento Abutre. Sobre o que é o Momento Abutre de hoje, Uriel? Não, agora é abutre profissional, né? O pessoal fracassou em enfiar a Frente Ampla na goela do povo no último ato, e agora a Frente Ampla, né? Lideranças do movimento, como fala a Folha de São Paulo, querem cancelar o ato do dia 15 de novembro. Porque como não deu para enfiar o João Dória, como não deu para enfiar os direitistas, e agora não vai dar mesmo, eles querem recuar. Falam que não tem condições políticas para fazer o ato. Porque realmente o povo está tão irritado que se o pessoal quiser enfiar de novo o Ciro Gomes ou figuras ainda piores, eles vão ser esgamados também nas manifestações, né? É importante colocar isso daí porque também é uma demonstração, né? Essa tentativa de cancelar o ato é uma demonstração de que o negócio da Frente Ampla
fracassou totalmente. Né? Né? Porque se o discurso, né, que se fazia até então é de que seria uma meia dúzia de radicais, né, que vaiou o Ciro Gomes, uma meia dúzia de radicais que está contra a Frente Ampla, né, um pessoal, uns sectários xaropes aí que usam roupa vermelha. Mas na verdade, todo mundo que esteve no ato viu que não se trata disso, né? Aqui no São Paulo, por exemplo, foi toda a Avenida Paulista que se juntou aí num coro para poder vaiar o Ciro Gomes e vaiar todos os direitistas, né? Se fosse 12 pessoas, não teria condições políticas para Isso que eu tô falando, fazer um exatamente. negócio. Né? Exatamente, né? Se o caso é de que são apenas meia dúzia de radicais, meia dúzia de xaropes aí que estão contra o Ciro Gomes, um cara tão querido, tão amado pela população, então não teria por que cancelar o ato, né? Porque a colocação aqui que eles citam o Raimundo Bonfim, né, que é da Central de Movimentos Populares, é de que não há condições políticas para novos projetos do Fora Bolsonaro e que o principal motivo é que as manifestações não conseguiram se expandir para além da esquerda, né? Ou seja, como eles não conseguiram infiltrar a direita no ato, então não há condições políticas para dar continuidade com o movimento, né? Eu queria destacar também um negócio que a gente fala bastante aqui, né? Mas é esse negócio esquisito de a notícia vir pela Folha de São Paulo, né? Nós do PCO, por exemplo, estamos nas reuniões aí do movimento, da Frente Fora Bolsonaro, né? Que organiza os atos e tudo mais. E ninguém fez nenhuma reunião para discutir se vai cancelar o ato ou não. Não foi discutido conosco, né? Não foi colocado aí também, muito menos foi colocado para as pessoas que participam do movimento, né? Não foi colocado, né, numa plenária mais ampla, companheiros, devemos ou não fazer o ato do dia 15, devemos cancelar, não. Você está lá em casa e de repente você na internet vê uma notícia na Folha de São Paulo, que é um jornal golpista, né? Da imprensa capitalista, inimiga do movimento, inimiga do Fora Bolsonaro, né, inimiga da esquerda, inimiga do povo, falando, não vai ter, né, o ato de 15 de novembro deve ser cancelado e tal, por isso, aquilo, a Folha de São Paulo, que por algum motivo se tornou aí a porta-voz, né, desse setor aí do movimento, né? Eles estão fazendo, em alguma medida, de forma mais esperada, claro, né, mas a mesma coisa que eles fizeram para boicotar aí o ato do dia 18, né? E, em consequência, o ato do dia 7, falar que o povo está desanimado, que não dá para fazer ato, que não tem condições, e falar através da Folha de São Paulo, né? Falar junto aí com a direita e a imprensa burguesa. Eu acho que é importante colocar, isso tem que ficar muito claro, que eles não discutem com a gente, e não colocam isso nas reuniões, que a gente não vai deixar. O PCO vai participar do ato. O PCO vai ir para a rua, o pessoal vai continuar justamente uma mobilização que está cada vez sendo mais vitoriosa. Assim que a gente consegue avançar, o pessoal quer destruir tudo, né? É que nem aconteceu no dia 18, a manifestação foi vermelha, foi do Lula, né? Foi Lula presidente, eles tentaram acabar com o movimento. E estão tentando fazer isso de novo, porque no último ato foi Lula em todo local, né? Foi Lula enquanto o Boulos falava, Lula enquanto o Haddad falava, Lula enquanto o Freixo falava. Lula, quando o Ciro Gomes não dava nem para ouvir ele, né? Era só ou Lula volta Lula presidente, ou Ciro Gomes vai tomar no cu. E a matéria é escrota. Você vê as fotos, eles só colocam foto do Ciro Gomes na matéria. O negócio, ele abraçado, com um dono de puxa-saco aí. Sem o MBL nos dados, não tem como fazer ato. Né? Esse é o nível que a esquerda se coloca. Eles até põem aqui na matéria que um dos problemas é que o João Dória não estava nos atos. É um negócio assim asqueroso, nojento, mas é importante fazer esse apelo para os companheiros, para que os companheiros relaxem. Agora, o PCO existe, o PCO está crescendo, a gente vai realizar a Conferência Nacional dos Comitês de Luta no final do mês, e esse pessoal fica em crise. Porque se eles não fizerem o ato, eles também não têm condições também não têm condições políticas para recuar nisso daí. Porque se eles não fizerem o ato, o PCO vai fazer, a CUT vai fazer. E aí a mobilização vai tomar rumos
decentes, né? A gente vai atropelar essas direções aí golpistas que pretendem aí sabotar o movimento, subordinar o movimento à luta aí pelos carguinhos no Congresso. Eu queria destacar que foi o que aconteceu em Florianópolis, né? No último ato. Eles vinham fazendo aí as manifestações de Santa Catarina e tal, e no último ato eles cancelaram o ato antes por conta da previsão do tempo, de que dizia que poderia chover no dia do ato, que é um negócio totalmente maluco. Aqui em São Paulo choveu e ninguém morreu. Todo mundo participou do ato, ninguém derreteu, ninguém é de açúcar, né? Mas enfim, os organizadores do movimento em Florianópolis fizeram isso daí, cancelaram. Só que nós, do PCO, que inclusive fomos expulsos da Frente Fora Bolsonaro lá em Santa Catarina, né, por uma manobra típica aí da esquerda pequeno burguesa, um negócio super escroto. Mas nós fomos lá e fizemos o ato mesmo assim. E aí o pessoal do PT se juntou conosco e tudo mais, né? E o ato foi maior do que os atos anteriores. Foi um dos maiores atos de todos. Foi um dos maiores atos. Então coloca aí o pessoal numa situação meio complicada, né? E é o que vai acontecer agora nesse 15 de novembro, porque a população quer sair às ruas. A população quer defender o fora Bolsonaro, a população quer lutar pela candidatura do Lula, e ela vai fazer isso, quer o pessoal que defende a Frente Ampla ou não. Né? Então, se eles não conseguiram fazer a manobra deles e agora eles estão frustrados e não querem mais sair às ruas, tudo bem, mas a população vai sair às ruas. Né? O povo quer o ato, o povo quer o fora Bolsonaro. Né? A gente ainda vai esperar uma definição. Né? Primeiro a gente vai esperar confirmar essa coisa esquisita aqui, que não houve uma discussão dentro do movimento, não houve uma reunião, não houve nada. Houve uma notícia, uma intriga da Folha de São Paulo, né? Que é um negócio, um negócio péssimo. A gente vai esperar ver se o pessoal quer cancelar mesmo o ato. E o PCO, o partido, não definiu nada ainda com relação a isso, né? A gente vai esperar essa definição e vai esperar posicionamento da direção do partido, né? Dos militantes da direção. Vai ter a conferência, finalmente. Vamos fazer a conferência e vamos discutir sobre isso daí com todos os comitês de luta. Exatamente. Porque é claro que o pessoal não vai parar a mobilização por causa desses abutres aí. Né? Exato. Aí a gente vai ver o que fazer, né? Mas, em todo caso, eu preciso colocar que isso daqui é um fracasso total da Frente Ampla. Né? Isso daqui é um fracasso da política deles. E o negócio de tentar cancelar o ato é um desespero, né, deles. Eles estão desesperados porque o movimento tem essa questão também. Né? A cada manifestação que passa, o movimento se radicaliza mais. Né? Por exemplo, eles tentaram nos primeiros atos e tal colocar um pessoal de verde e amarelo lá. No último ato, não tinha ninguém de verde e amarelo na Avenida Paulista. Muito pouca gente, quase ninguém. Tava todo mundo de vermelho, tava todo mundo pegando adesivo do Lula. O pessoal tem vergonha de verde e amarelo. Não, sai fora. Então é um negócio que... Então, isso é outra questão, né? Que leva eles a quererem cancelar o ato. É a preocupação com a radicalização do movimento. Bom, seguindo em frente, Uriel. Vamos lá. Tem uma notícia aqui internacional, né? Voltando aí para uma das situações mais importantes desse ano, né? Que foi a derrota aí dos Estados Unidos no Talibã, a vitória revolucionária do Talibã e de todo o povo afeganistão. A Turquia, né? É um dos primeiros países, mas agora a Turquia se reuniu com o Talibã, né? E inclusive chama todos os países a não só reconhecerem o Talibã, porque nem isso o pessoal quer fazer, né? Reconhecer o novo governo do Afeganistão, mas a engajarem e ajudarem o Talibã e o Afeganistão a superarem aí a crise de 20 anos que eles tiveram com a destruição que os Estados Unidos causou no país. Ajudarem a desenvolver o país economicamente e a de fato dar as possibilidades para que o Afeganistão tenha soberania nacional, né? Porque o que a gente sabe né, o imperialismo foi expulso do país, mas eles fazem todo tipo de medida aí nojenta e arbitrária para impedir que o país se desenvolva, né? Fazem bloqueios, por exemplo, não permitem aí o governo do Afeganistão na ONU, tem muita gente que nem reconhece o novo governo do Afeganistão, e a Turquia tomou um passo importante para
chamar todo mundo aí para apoiar esse novo governo, né? Que o pessoal tanto chamou de machista, de estupradores, de comedores de criancinha, mas finalmente está se colocando aí como um governo sério e principalmente um governo popular, né? Um governo de fato do Afeganistão e não um governo fantoche. Isso é importante, né? Na semana passada, inclusive, os próprios Estados Unidos se reuniram com o Talibã também, né? Foi uma ação importante, mostra que o negócio tem se estabilizado ali no Afeganistão, né? No que diz respeito ao governo. A imprensa ainda faz muita campanha, arranja fatos aí para criticar o Talibã, né? Mas o fato é que o governo colocado ali é um governo popular, né? Que foi conquistado aí pela luta do povo afegão, né? Então isso deve ser defendido. E agora a gente tem essa situação em que eles estão se colocando aí diplomaticamente, né? Nesse sentido é um Talibã bastante diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, né? Para quem lembra disso daí. Bom, continuando aí nos temas internacionais, né, a gente tem a situação da crise na Argentina, né? A inflação está muito alta na Argentina, né? Setembro ela fechou em 3,5%, né? Um ponto percentual já a mais do que em agosto e vai acumular já acumula aí até agora, né, ao longo do ano, em 37%, né? E particularmente é preocupante a situação do preço dos alimentos, né? No mês passado eles chegaram a ter um aumento de 53,4% em relação ao mesmo período em 2020, né? Segundo as pesquisas lá, os dados lá dos institutos na Argentina, né? Então, para eles tentarem conter essa situação, eles vão se utilizar de um controle aí, forçado pelo governo dos preços dos alimentos, né? Eles vão manter fixo aí o preço. Eles vão tentar, né? Estão conversando aí com os fabricantes, com os capitalistas lá, para manter fixos os preços de 1.245 produtos até o mês de janeiro, né? Então, entre eles, né, leite, farinha, óleo, arroz, pão, coisas básicas aí, mas é uma lista bastante longa, né? O problema lá é que a cesta básica, por exemplo, em dezembro de 2019 representava 9% do salário médio dos trabalhadores registrados, né? Que a gente sabe que é um salário mais alto do que muita gente que tem trabalho informal lá, assim como aqui, né? A situação é parecida. E hoje a cesta básica já representa 11% do salário. É um aumento bastante grande, né? Então, existe aí uma preocupação muito grande com a situação econômica da Argentina, né? Outros dados aqui mostram a crise em que o país está metido, né? A pobreza lá cresceu 6,5%, né? Já atinge 42% da população, né? É um número muito alto, é o número mais alto desde 2001, né? E aí a situação é essa e agora o governo vai tentar usar essa medida de congelar os preços dos alimentos para procurar conter a crise social, né? Você vê que a situação ali na Argentina mostra também o fracasso de uma espécie de uma política de frente ampla que eles tentaram fazer lá, né? Uhum. Lá, ao invés de a Cristina Kirchner, que era a candidata mais popular, sair candidata à presidência da República, eles lançaram um direitista do Partido Peronista e a Cristina Kirchner saiu como vice, né? Então isso mostra aí e aí isso gerou uma crise muito grande e ele não conteve a crise econômica, não conseguiu resolver o problema da pandemia, não fez nada a respeito da pandemia. Lá a situação foi muito crítica, né? E a crise política é muito grande, tanto que houve aí umas prévias eleitorais que deram ao partido da direita, né, o partido do Macri, uma vantagem muito grande com relação ao partido peronista, né? Isso gerou toda uma crise política e aí a situação da Argentina está bastante crítica nesse ponto de vista, né? É importante colocar isso daí, porque a Argentina está aqui do lado. E apesar dos apesares, é um dos países ainda mais desenvolvidos da América Latina. Se a gente for ver a situação dos outros países aí que a gente tem fronteira, que são da América Latina, é muito pior. O Exatamente, negócio né? é terrível, a crise social é muito grande
E a população tá pronta para sair nas ruas e quebrar tudo, como fizeram aí, tanto nesse ano como no ano passado, né? A gente teve manifestações aí gigantescas e que, claro, não adianta você fazer frente ampla, você tentar fazer demagogia com um povo que está passando fome, com um povo que está irado, né? É importante colocar isso daí, porque é aquela coisa, se explodir uma crise na Argentina, explode no Brasil também. Uma crise tamanha aí para o pessoal sair de uma situação como está agora para uma situação pré-revolucionária, né? Exatamente. Bom, e aqui no Brasil, qual que é a situação, Eliel? Aqui no Brasil tem uma novidade, né? Choveu. Chegou a chuva e aí o Bolsonaro ele disse que vai determinar a reversão da bandeira de escassez hídrica, que está aí determinada desde o dia 31 de agosto, né, que aumenta aí a conta de luz pra caralho, né, do brasileiro. Já tá aumentando, estão privatizando aí tudo quanto é empresa de energia e agora o Bolsonaro disse que vai decretar a reversão dessa bandeira. Mas é aquela coisa, né? Não é uma organização aí do Ministério de Minas e Energia, resolver a crise hídrica, de fato um programa para a gente conseguir reverter essa situação. Não, é aquela coisa, choveu, mas, de acordo com o que eles colocam aqui, se parar de chover, quem vai voltar a ser descontado no bolso do povo brasileiro, né? E vale colocar também que não a reversão dessa bandeira, tudo bem, pode diminuir aquela taxa a mais que todo mundo paga na conta de luz. Mas, de qualquer forma, os preços estão aumentando. A crise hídrica está aqui, né? O Bolsonaro até pediu desculpas por ter colocado a bandeira em primeiro lugar, mas, finalmente, os reservatórios, como a gente está vendo, ainda não melhoraram ao ponto da gente dizer que a crise acabou e muito menos de que ela está perto de acabar, né? Existe uma preocupação, né, na verdade, com como a população reage a isso aí, exatamente. Né? A conta de luz está muito alta, assim como tudo, né? A gente teve um aumento aí de alimentos e no preço de tudo gigantesco, né? Então isso aí gera uma revolta muito grande na população. Você vê, o Bolsonaro até pediu desculpas, fazendo aquela demagogia mais aberta, né? É um negócio assim, né? Agora ele tá falando que vai reduzir o preço da luz aí. Porque choveu. Porque choveu, vamos ver, né? E aí, para finalizar, né, queria comentar uma pesquisa que saiu do Instituto Genial Quaest, né? Sobre as intenções de voto aí no Brasil, né? A pesquisa do mês de outubro, né? Um aspecto interessante da pesquisa, que é o aspecto que está sendo mais comentado aí nas matérias da imprensa, é que 21% das pessoas que votaram no Bolsonaro para presidente em 2018 votariam agora nas próximas eleições no Lula, né? Isso daí, ao contrário do que está dizendo aqui, tudo bem, né? Em que pese aí a questão das pesquisas, que a gente sabe que não são 100% confiáveis, né? Mas isso daqui é uma demonstração, na verdade, de um fato que a gente falou muito, né? Que o fato de o Lula não ser o candidato nas eleições é o principal aspecto da fraude eleitoral, né? Não necessariamente todo mundo que votaria no Lula teria imediatamente teria os votos transferidos para o Haddad, né? Isso mostra a importância que foi a prisão do Lula na vitória do Bolsonaro. Não é que o pessoal mudou de opinião e que não votou no Lula nas eleições e agora vai votar no Bolsonaro. O Lula nem era candidato em 2018. Essas pessoas que votariam no Lula hoje, muito provavelmente em 2018 teriam votado no Lula também. E o Bolsonaro não teria ganhado as eleições com a facilidade que foi. Também não foi tão fácil, mas não teria ganho, né, com a facilidade Prenderam que foi. o Lula porque não viram condições de você ganhar as eleições com o Lula concorrendo. O Lula, mesmo com toda essa... A gente sabe como são essas pesquisas, que são uma farsa total, assim como as próprias eleições. Mesmo com essas pesquisas fraudulentas, ninguém conseguia desmentir que o Lula era o candidato mais popular. O PCO levantou a campanha do Lula ou nada, né, do Lula livre, fez as caravanas, e era uma campanha super popular. Era óbvio que era um golpe, e essa estratégia de colocar Haddad, obviamente, foi uma estratégia aí suicida. E agora a situação fica ainda mais clara, né? A população está ainda mais radicalizada e a gente vê o Lula
né, se houver uma mobilização em torno da candidatura dele, porque a gente sabe que a imprensa burguesa vai cair matando em cima, os abutres vão cair matando em cima, o Lula tem chances aí de ganhar as eleições e de mobilizar uma parcela gigantesca da população. As pesquisas, cada vez que passam, mostram isso daí, e mais do que as pesquisas, todo jogo político mostra isso daí no Brasil. A crise social está gigantesca e o povo vê o Lula como uma forma aí de superar essa crise. É uma questão aí clara que precisa ficar muito evidente nas ruas, né? A esquerda pode falar que não tem condições para fazer o ato, querer cancelar o ato, querer fazer todas essas loucuras que o pessoal faz, né? Mas obviamente que isso não vai dar certo, porque a população quer o Lula presidente. A gente viu aí as pesquisas que mostram que 80% das pessoas nos atos querem o Lula presidente. É um negócio óbvio. O fora Bolsonaro é Lula presidente. Não é Ciro Gomes presidente, não é Dória presidente, não é Boulos presidente ou nenhum desses. Muito menos Bolsonaro. O fora Bolsonaro é Lula presidente. Isso aí tem que ficar muito claro. Bolsonaro presidente. Para essa esquerda né? O fora Bolsonaro é fica Bolsonaro, por favor. Negócio meio estranho. Mas é isso, né? Então, a pesquisa mostra isso daí, né? O pessoal tenta colocar de uma outra forma, como se o Bolsonaro tivesse feito muita bobagem, o pessoal mudou de opinião e tal, mas não é isso. O fato é que essas pessoas que vão votar no Lula hoje teriam votado no Lula em 2018 e ele teria ganho a eleição. Por isso que ele estava preso, né? Ele não estava preso por conta de nenhum crime, nem nada do tipo. Estava preso para poder ser executada uma fraude eleitoral gigantesca aqui no Brasil. Bom, vamos chegando ao nosso final, né? Queria agradecer muito a contribuição da companheira Luísa Maranhão, que mandou um sticker pra gente. Muito obrigado. Um super sticker, né? Melhor dizendo. Né? Queria agradecer a presença de todos que conversaram aí conosco, mandaram mensagens aí no chat, né? E dizer que o Reunião de Pauta estará de volta amanhã, né? Com o pessoal do fim de semana aí, a equipe do fim de semana. Estará de volta amanhã, às 9 horas da manhã, e nós aqui estaremos de volta na segunda-feira, né? Então, bom dia a todos e até a próxima. Até, companheiros.